O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho com os que estavam com ele, junto com os 12, perguntou sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem e não enxerguem, escutem e não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós compreendeis essa parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são os que nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e atira a palavra do meio que foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros receberão a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e de todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que receberam a semente em um terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, qual é a quantidade do fruto que nós estamos dando? Que tipo de semente somos nós? Todas foram lançadas do mesmo modo. A diferença é o que Jesus explica no Evangelho de hoje. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. Ela sempre deve produzir em nós frutos. Mas será que nós damos espaço para a palavra de Deus produzir fruto em nós? A primeira leitura de hoje fala de algo muito importante para a gente compreender, que é a questão da salvação, ou seja, da remissão dos pecados. Fala da fé do sacerdote que oferece sacrifícios do povo para Deus para a remissão dos pecados. Ele diz assim, olha, que aqueles que foram redimidos, que buscam viver sempre a paz, que têm um coração voltado para o Senhor, são perdoados. E se foram perdoados, não tem mais castigo.
Por quê? Porque Cristo, com seu sangue derramado na cruz, purificou de toda a obra do pecado o ser humano. Só que, por que nós ainda pecamos? Entra o quê? A fragilidade humana. Deus nos deu um livre-arbítrio para decidir fazer o bem ou o mal. O Deuteronômio diz que Deus colocou tudo diante de nós, o bem e o mal, faz a opção. Na medida que você escolhe, então também tem as consequências. Se é Deus, a recompensa, a vida eterna. Se é o mal, a morte eterna. Então o que é o perdão em si? Se Deus já nos perdoou derramando seu sangue na cruz, é ter uma consciência tranquila, ter um coração livre, voltado para Deus. Então por que nós somos tão frágeis? A gente peca e muitas vezes abandona o caminho de Deus, muitas vezes não vivemos a nossa fé. Muitas vezes também falta desejo de viver a santidade. Porque muitas vezes a gente se conforma com uma vida medíocre na fé. Aquelas coisas, eu faço o básico, eu vou na missa de vez em quando, confesso, como a igreja fala, uma vez por ano, e olha lá, né? Então a gente faz o trivial. Mas Deus espera algo de nós maior. Porque Ele nos purificou para a salvação. Na cruz Ele mostrou o seu grande amor por nós. Então, no fundo, se a gente fosse olhar, a gente deveria ter vergonha de pecar. Porque o pecado ofende diretamente a Deus. Então, como lutarmos, como vencermos? Primeiro, um bom desejo de fugir do mal, fugir da ocasião do pecado. E ele diz assim que buscar a perfeição porque Cristo já nos salvou. Então, o desejo de uma vida santa, fugir da ocasião do pecado e reconhecer que somos frágeis. Quando nós pecamos, procurar o sacerdote o mais rápido possível e fazer uma boa confissão. Mas também tem que ter um propósito, porque não basta, senão vou ficar no confessionário todo dia, né? Então, eu fiz algo que não foi bom, me arrependo, busco a conversão, mas também eu tenho que fazer o propósito de mudança, porque tem muitas pessoas que a gente pode dizer assim, será que não abusa da misericórdia de Deus? Porque não tem mudança. Se eu não busco mudar, se eu não busco ser diferente, então aquela graça que eu deveria receber, ela não tem efeito na minha vida. Porque eu não estou me esforçando. O que a teologia moral diz? Que a graça supõe a matéria. Então, se nós não estamos bem, se a matéria não está bem, graça de Deus não vai atuar. Aí a gente ouve muito assim, mas eu peço tanto, Deus não me atende. Mas você está fazendo a sua parte? A matéria está boa para Deus agir? A graça de Deus tem espaço, encontra eco na sua vida? Porque se não tem, então não vai agir mesmo. E aí a gente precisa ter aqui o que fala, um coração voltado para Deus. E diz assim, onde existe o perdão, já não faz oferenda pelo pecado. Quer dizer, aonde que já foi perdoado, basta agradecer e retomar o caminho, né? Depois o salmista de hoje diz assim, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, dizendo o quê? Que o sacerdócio de Cristo é eterno. Não tem princípio, nem meio e fim. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Sacerdócio significa o quê? Ponte, que liga Deus ao humano e ao humano a Deus. Então isso é sacerdócio. Quando o sacerdote oferece o sacrifício no altar, Cristo age na pessoa dele e o Cristo se torna presente através da palavra e através da Eucaristia. Depois, então, o evangelho de hoje é interessante, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus não compreenderam o evangelho, as parábolas de Jesus. Mas quem ia perguntar? Quem tinha coragem de perguntar que não entendeu?
Jesus percebeu e falou assim: ó, vocês não entenderam, então deixa eu explicar de novo. E aí, aí a segunda parte é a explicação do Evangelho. Mas o que é importante a gente compreender? É o que ele fala no final. Por fim, todos receberam a palavra, e uns deram frutos, outros não. Uns deram 30, 60, 100. Não interessa a quantidade do fruto, se é 10, 20, 15 ou 100. Interessa que você dê fruto, conforme a sua capacidade, conforme os dons dados por Deus. Todos nós temos muitos dons, e todo mundo poderia dar 100%. Só que tem os preguiçosos, tem aqueles que não esforçam, tem aqueles que é acomodado, tem aquelas sementes que caem ali, que caem em vários lugares, produzir, tem aqueles que entusiasmam com a fé, de um dia para o outro, no outro dia voltou tudo, estaca zero. Então falta coragem, falta ânimo para dar frutos, né? Para dar frutos a gente tem que estar ligado a Cristo, só isso. Se você está ligado a Cristo, você vai dar fruto. Agora, a quantidade do fruto vai depender também da sua disposição. E é interessante que não é o fruto, não é resultado do seu esforço. É resultado da sua disposição, porque quem age é Deus. Eu estou lendo um livro agora muito interessante, que é de São José, falando assim da vida de José, para celebrar os 150 anos de São José, patrono da igreja, e fala algo assim tão significativo, que José era o homem que estava ligado com Deus. Por isso Deus deu a ele a possibilidade de educar o seu próprio filho. Mas por causa da sua disposição. Quando a gente olha a vida de São José, a vida dele foi uma loucura, assim, de dificuldades. Mas Deus sempre agiu, como Ele quer agir na vida de cada um de nós. Então vamos pensar nisso, vamos dar frutos, vamos fazer esforço para dar frutos, e pedir sempre a graça de Deus, porque é Ele que age na nossa vida, é Ele que faz, mas para isso precisamos o quê? Estar ligado com Ele. Então que Deus nos ajude e que sejamos pessoas que possam dar frutos para Cristo e para a sua igreja. Amém? Amém.